Semana passada eu fiz 33 anos e, aproveitando essa oportunidade, eu comecei a refletir o que eu aprendi depois dos 30. Depois dos 30 anos, eu experimentei uma sensação de que eu não tinha construído nada na minha vida. É estranho dizer isso, mas eu também reparei esse padrão na maior parte dos meus amigos que alcançaram essa idade. Isso talvez seja uma característica dos millennials. Os millennials parece que vão ser a primeira geração que não prosperaram tanto quanto a geração anterior. Acredito que isso está refletindo na vida das pessoas aí que têm, vamos colocar 30 aí, já que eu estou falando do 30. É um padrão que se repete na minha vida. Foi o primeiro ponto que eu reparei, que eu senti essa sensação de que as coisas ainda não aconteceram, de que as coisas não andam. Eu sei que é normal a gente começar a ganhar a vida mais depois dos 30 anos e que não é normal uma pessoa, sei lá, com 20 anos já ter se ajeitado na vida, inclusive ser até vendido como sucesso. Eu, sinceramente, não acredito que isso seja sucesso. Talvez o Bruno do passado entenda isso como sucesso. Como eu pensava há, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu imaginava que ter sucesso era ganhar muito dinheiro muito cedo na vida, e começar a viajar o mundo, comprar coisas caras, enfim. É a visão que foi colocada na minha cabeça, uma visão materialista, utilitarista, de como as coisas iriam servir para que a minha vida ficasse melhor, para que eu tivesse mais prazer. Eu mudei um pouco esse pensamento, então hoje eu não acredito que esse seja o padrão de felicidade. Mas também, eu acredito, como eu estava falando, isso não é o normal, não é normal. Eu acho que o normal é a pessoa ali no meio dos 20 anos, ali com 25 anos, começar a ter um emprego, começar uma carreira e desenvolver isso ao longo do tempo, estudar, e aí lá com os 30 anos, essa estabilidade começa a aparecer. Mas os millennials, de fato, não têm construído isso igual a geração anterior construiu. E eu acho que isso se deve muito a isso que eu estava falando aqui. A busca pelo prazer, a busca pela felicidade seguindo um caminho muito utilitarista, muito materialista. E daí a vida realmente pode não andar, porque você fica com frustrações e desejando coisas que talvez sejam inalcançáveis, o padrão de vida que muita gente coloca como o ponto máximo. E talvez o ponto máximo não seja isso. E aí a primeira coisa que acontece é frustração. E o segundo ponto, que tem muito a ver com esse primeiro ponto, que eu senti depois dos 30 anos, é uma necessidade de olhar para fora. Porque eu comecei a meditar muito sobre a morte, o que eu deixei para o mundo. Ou então mesmo começar a pensar assim, eu vou morrer. Memento mori, lembre-se de que você vai morrer. E meditando sobre essa frase, sobre esse tipo de... colocando esse tipo de perspectiva na minha vida, comecei a me atentar para coisas que eu tinha que mudar, velhos hábitos, velhas crenças, apegos destrutivos, coisas pequenas, que nem são vícios em si, mas são apegos e hábitos que não vão servir para que você evolua, para que você cresça como ser humano. Então, eu tive essa mudança muito clara depois dos meus 30 anos. Eu comecei a olhar para a minha vida e o que seria dela, lembrando de que eu ia morrer. Isso me fez refletir sobre o que eu quero para a minha vida e como eu devo levar ela daqui para frente. E esses hábitos começaram a desaparecer. Eu vi a necessidade de tirar esses hábitos de dormir tarde, de ficar trabalhando até tarde, viver uma produtividade desenfreada, falsa, em que eu perdia qualidade de vida para poder trabalhar mais e no fim das contas o meu trabalho era ruim, eu não produzia porque eu estava dormindo mal, comendo mal, eu não tinha um momento de descanso, eu não tinha um momento de lazer adequado e o meu momento de lazer era sentar para tomar uma cerveja, para ouvir música
e era a única coisa que para mim era importante. Só que perseguir só esse único momento na semana é aquela filosofia de sextou. Parece que a gente trabalha a semana inteira para poder chegar na sexta-feira e aí aproveita a sexta, aproveita o sábado. O domingo vira um dia inútil porque muita gente, principalmente ali antes dos meus 25, eu vivia assim, né? Você tava de ressaca no domingo e o domingo era horrível. E aí começava tudo na segunda-feira, aquela sensação de frustração. Você não consegue ler nada, você não consegue assistir um filme, você não consegue ter uma conversa interessante com alguém, construir uma conexão. E aí aqueles que são solteiros podem estar olhando para trás hoje e pensar: nossa, talvez eu nunca tenha conhecido alguém interessante porque eu procurei fazer coisas que não me levariam a pessoas interessantes. Por exemplo, ficar indo na balada e talvez hoje você ainda esteja com esse hábito de ir na balada. Começa a se questionar: poxa, por que que eu tenho que ir na balada? Será que eu gosto de ir na balada? O que que isso está me acrescentando? Muito provavelmente você não vai encontrar alguém para te acompanhar para a vida inteira num lugar desse. Muito provavelmente. Eu só encontrei uma pessoa para viver comigo para a vida inteira quando eu parei de sair. Eu comecei a me afastar de festas, de sociais, e eu comecei a frequentar lugares e ambientes melhores, amizades mais saudáveis, que me traziam, fortaleciam em mim virtudes, que naquela época eu nem sabia que eram virtudes, mas eu só queria encontrar ordem na minha vida. Encontrar ordem é o terceiro ponto que eu queria levantar aqui. Se eu quisesse fazer meu negócio crescer, o que eu precisava mudar para dedicar maior tempo às atividades do negócio, às tarefas que eu tinha que cumprir, dedicar maior tempo à minha esposa, dedicar maior tempo aos meus amigos, a Deus. Então, percebendo que eu precisava desse tempo, eu comecei a criar tempo, vivendo uma vida mais ordenada, uma vida mais saudável. Eu não estou falando saudável só na alimentação, no sono, no exercício, mas saudável do ponto de vista do que eu coloco para dentro de mim, do tipo de informação que eu estou consumindo, a velocidade que eu estou consumindo essa informação, se é uma velocidade acelerada demais, se eu estou fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Tudo isso eu comecei a ordenar e ainda estou nesse processo, mas eu acredito que eu estou muito melhor do que antes. Eu realmente comecei a exercitar virtudes e abandonar velhos hábitos. Quarto ponto que eu queria colocar aqui, que depois dos 30 anos eu senti uma grande diferença em como eu contribuo para o mundo. Quem eu sou para o mundo. O que eu estou fazendo pelas pessoas. Eu tirei um pouco aquela mentalidade de achar que fazer bem é fazer doações grandes, abraçar e amar as pessoas. Eu entendi que amor ao próximo é você fazer o que é do teu dever. É você ser justo com as pessoas. É você fazer muito bem as suas tarefas diárias. É acordar tratando bem as pessoas. É dormir tendo a consciência de que naquele dia você cumpriu com o teu dever, de que você deu o que é devido ao próximo e à tua família. Você reclamou menos, você adquiriu mais conhecimento, você se aproximou mais de Deus, você abandonou um pouco mais os velhos hábitos e se aproximou de melhores virtudes, como eu falava na questão da ordem. Isso para mim é amor ao próximo, porque se você se torna melhor, você se torna melhor para o próximo. Aquela ideia inalcançável de filantropia, que você tem que doar dinheiro, doar grandes quantias, fazer um trabalho voluntário, beleza, isso é claro, até transborda a nossa capacidade de ser bom nas pequenas coisas do dia. Isso é maravilhoso. Mas antes disso, a gente tem que se preocupar com o nosso dia a dia, com os detalhes, em como nós estamos agindo, quem nós estamos sendo para o próximo, para o outro, para o nosso colega de trabalho, para o nosso filho, para a nossa esposa, para os nossos pais, se a gente está sendo justo.
E aí depois a gente começa a transbordar. Até vem aquele raciocínio da hipocrisia, da pessoa que faz muito para o externo, e alguns até com a questão da vaidade envolvida, e esquece das pequenas coisas do dia. Até mesmo consigo, por exemplo, na reclamação, como eu já falei, na maledicência, falar mal da vida dos outros, fazer fofoca, fazer intriga. Isso vai minando a justiça, vai minando as nossas virtudes. Já passando para o quinto ponto, comecei a entender que eu só conseguiria avançar na minha vida e sair dessa sensação de que eu não construí nada quando eu começasse a tirar o olhar que eu tenho para dentro de mim e colocar o olhar mais para fora. E aí, olhando para fora, eu melhoro o que eu tenho dentro de mim. No meu trabalho, nos meus empreendimentos, o meu negócio só começou a crescer quando eu imaginei algo que pudesse ajudar, como minhas habilidades podiam servir melhor. Pensando em como você servir o próximo, você também vai ter, de forma justa, a devida remuneração. Você vai ter o seu salário, o seu sustento. Foi só assim que eu comecei a desenvolver um negócio fundamentado em pilares sólidos, depois que eu comecei a pensar em como servir. E hoje eu tenho um negócio, hoje eu tenho uma mentoria, hoje eu tenho um curso, porque eu pensei em como ajudar. Essa foi uma grande mudança que eu tive depois dos 30. Antes dos 30, eu só pensava no vem a nós. Como aquela pessoa vai me dar dinheiro? Como eu vou vender o que eu tenho para oferecer? Esse quinto ponto também surgiu a vontade de constituir uma família, de casar. Porque como eu parei de olhar para dentro de mim, comecei a olhar para fora, não foi só no trabalho que houve uma melhora, mas também na minha vida pessoal. Tem a ver com a ordem, que foi um dos pontos que eu levantei antes. A ordenação vem de você fazer bem e fazer justiça às pessoas que estão ao teu redor. Então você começa a olhar para fora, você enxerga formas de contribuir, e essa vontade de você entregar um filho para Deus, entregar coisas boas para tua esposa, para tua família, construir algo para fora de mim, um olhar menos egoísta, um olhar menos voltado para o prazer momentâneo, conseguir melhorar o meu posicionamento profissional e criar um ambiente melhor para que eu construísse produtos, serviços. Eu comecei a imaginar como ajudar e, olhando para a minha história, para a minha trajetória, fazendo essa meditação dos meus 30 anos para cá, eu mudei meu discurso. Eu falo diferente com as pessoas, eu me comunico da forma que eu sempre quis, porque eu meditei sobre quem eu sou e entendi que, para que eu pudesse contribuir, eu tinha que entregar quem eu sou, o que eu vivi, as experiências que eu enfrentei, até como eu estou fazendo aqui agora, compartilhando esses 5 pontos mais importantes que depois dos 30 eu percebi na minha vida de mudança. Isso trouxe um desenvolvimento muito grande para o negócio que eu desenvolvi. Isso até faz parte do método MAPA que eu criei e que eu implemento na mentoria e também no mapa do Expert que eu falei nos últimos vídeos que eu iria lançar no dia 17. Foi nessa semana o lançamento, na segunda-feira. Inclusive, as inscrições estão abertas com preço promocional de lançamento. Se você quiser acessar e se inscrever no curso, o link está aqui na descrição. É uma oportunidade de você também fazer essa meditação. O primeiro ponto do mapa do Expert é justamente esse mapa da tua história, de você olhar para o passado, olhar para o presente, entender como você construiu essa trajetória e usar isso, seja qual for a tua profissão, seja em que área você atue, você consegue usar a tua história a teu favor. Essa reflexão diária que eu faço me ajuda no meu trabalho, essa reflexão diária que eu faço me ajuda na minha vida pessoal. É o exame de consciência, o famoso exame de consciência que contribui para que a gente eleve as nossas virtudes e diminua os nossos vícios. Depois dos 30, a grande mudança
foi sair desse ambiente de frustração que a minha geração tem, que os millennials têm, e entrar num ambiente de esperança, esperança no futuro, porque eu olho para fora e me entrego diariamente nas pequenas coisas. Isso reflete em mim, me trazendo coisas boas no trabalho, me trazendo coisas boas na evolução pessoal, no conhecimento, nas minhas relações. Nesse vídeo eu queria mostrar para vocês tudo isso e pedir para que vocês se inscrevam no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com aquelas pessoas que vão gostar também, e que você curta esse vídeo, porque curtindo esse vídeo você vai ajudar muito o meu trabalho a chegar em mais pessoas. Até o próximo vídeo, um abraço.